Salve, salve galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra. Pessoal, vamos comentar um pouco sobre esse mercado da bola. Flamengo fechando algumas negociações, entrando muito dinheiro nos cofres aí com a venda do Otávio. O Otávio saiu do Famalicão para o Porto por 12 milhões de euros, pessoal. O Flamengo aí vai receber quase 4 milhões de euros, 19 milhões de reais. Um excelente negócio para o Flamengo. Essa diretoria tem se destacado por essas negociações, o Flamengo emprestando aí seus jovens e mantendo uma porcentagem do passe. Já aconteceu isso com o Vinícius Souza, que foi vendido ao Sheffield United. O Flamengo conseguiu também ali em torno de 18, 19 milhões de reais. Agora com o Otávio chegando a um grande clube aí do futebol de Portugal, e o Flamengo recebendo esses 4 milhões de euros, mais uma grana aí entrando nos cofres do Mengão, para o Flamengo ir atrás de contratações. O Flamengo que oficializou aí o Matias Vinha, como eu falei no vídeo anterior, vai ser uma disputa ali muito boa com o Ayrton Lucas por essa lateral esquerda, dois jogadores de alto nível. A lateral a gente sabe que é um problema no futebol mundial, muitos times aí jogando com 3 zagueiros, o meia recua para poder fazer o lado do campo, e o Flamengo ali tem 2 bons laterais para estar disputando posição. A gente já não pode falar o mesmo da lateral direita. Como eu falei no vídeo anterior, na lateral direita o Flamengo tem um problema grave. Na minha opinião, ali os 3 jogadores não são confiáveis, o Matheus França, o Varela e o Wesley. O Wesley é um jogador promissor, é um jogador que subiu, não tem um ano da base, então ele pode ir entrando em alguns jogos, mas o Flamengo precisa de um jogador sólido para a posição, um jogador ali que seja dono indiscutível da lateral direita, e o Flamengo não tem esse jogador no elenco ainda. Então a prioridade da diretoria deveria ser a lateral direita, buscar jogadores no mercado para essa posição. A gente sabe que é difícil, o Flamengo já tentou, já teve conversas com o Montiel, mas o Montiel foi vendido para o Nottingham Forest, dificilmente vai sair do futebol inglês, jogando a Premier League para vir para o Flamengo. Então o Flamengo tem que buscar opções, tem que usar a criatividade, tem que usar lá o famoso centro de inteligência de jogadores, consultar lá por laterais direitos, algum jogador que o Tite também possa indicar para estar vindo para a posição, que ele goste ali de trabalhar. Mas o Flamengo é fato que precisa de um jogador para essa posição. Sofreu muito ano passado, continua sofrendo um pouco esse ano. São jogadores que não são confiáveis. O Varela começou até bem, fez um gol ali contra o Audax. Naquele jogo o Flamengo jogou bem ali o primeiro tempo. Assim como ontem contra o Sampaio Corrêa, o Flamengo jogou bem o primeiro tempo. Perdeu inúmeras chances de gols, poderia ter feito um placar mais elástico, mas acabou terminando 2-0. Mas o fato é que o Flamengo precisa reforçar na posição da lateral aí direita para o restante da temporada. Precisa também trazer um volante. Aí o Flamengo já tem cogitado inúmeros jogadores. Como eu falei no vídeo anterior, tem o Alves Moratti do Braga, tem cogitado também o Gregory do Inter Miami para tá vindo ali como reforço, para jogar ali como primeiro volante, ser um reserva ali do Pulgar para o decorrer do ano. O Flamengo ano passado sentiu muito quando o chileno saía do time, para o Flamengo abrir um buraco ali no setor do meio campo. O Thiago Maia não conseguia suprir. Aliás, o Thiago Maia vive um dilema ali, vive uma novela. Tinha uma negociação avançada com o Inter, mas parece que o negócio esfriou agora. A negociação era de 4 milhões de euros que o Inter iria pagar para acertar em definitivo com o jogador. O Thiago Maia vive esse dilema. Ele não atuou bem no ano de 2023, não jogou bem. Foi um ano muito ruim do Thiago Maia. Então o Flamengo aí tá em vias de fato de negociar o jogador e precisa trazer uma reposição, precisa trazer um jogador novo que vai entrar ali no elenco, que vai se adaptar ao trabalho do Tite e que possa dar frutos para o Flamengo no decorrer da temporada. Também tem a questão da zaga, com a saída aí do Pablo para o Botafogo por empréstimo. O Flamengo precisa trazer um zagueiro. Tá nessa novela aí com o Léo Ortiz, parece uma novela interminável. O Flamengo já desistiu da negociação. Aí no dia anterior, o Bragantino aceita um pagamento menor do que foi a pedida. O Bragantino estava pedindo em torno de 15 milhões de euros aí pelo Léo Ortiz. O Flamengo assinou com 8, depois assinou com 10. O Bragantino não aceitou a proposta. O Flamengo desistiu do negócio. Aí o Bragantino veio a público dizendo que aceita reduzir ali a pedida pelo Léo Ortiz, e continua essa novela aí, essa negociação entre Flamengo e Bragantino. A gente espera que tenha um final feliz. O Tite gosta do jogador, já saiu notícias aí
internas que o Tite tem interesse em contar com o Léo Ortiz no elenco, então é um jogador que se destacou no Brasileirão, o Flamengo aí tentando contratar para ter ali um trio forte para a temporada. O Fabrício Bruno renovou seu contrato, tinha rumores do Fabrício Bruno na Europa, tinha rumores que o jogador queria sair, mas o fato é que o Flamengo concretizou aí a renovação até 2028. Tem o Léo Pereira, que é um jogador sólido, um jogador constante desde a época do Dorival, passou ali as suas dificuldades quando chegou do Atlético Paranaense, mas com o Dorival Júnior se firmou e hoje é titular absoluto da zaga ali. A zaga é Fabrício Bruno e Léo Pereira, com o Davi Luiz no banco, e precisa de um outro zagueiro, né? A gente tem o Cleiton, que é um garoto também da zaga, e precisa de um zagueiro ali mais experiente, seria o Léo Ortiz, para chegar já brigando fortemente por essa vaga de titular, tanto com o Léo Pereira quanto com o Fabrício Bruno. Lembrando que o Léo Ortiz já jogou com o Fabrício Bruno no Bragantino, já tem ali um entrosamento já do clube paulista. Vamos aguardar aí ver essa negociação do Flamengo sendo concretizada aí para a zaga. Mas eu volto a bater nessa tecla, como eu falei no outro vídeo, o Flamengo precisa ficar atento à lateral direita, que na minha opinião é o setor mais frágil do Flamengo, do elenco do Flamengo para essa temporada. Eu não confio em nenhum dos três laterais. A gente precisa com urgência ir para o mercado para trazer um jogador para essa posição, e eu não vejo essa movimentação da diretoria. Eu vejo eles falarem de volante, eu vejo eles baterem na tecla do Léo Ortiz, mas para a lateral direita a gente não vê nenhuma movimentação, não vê nada, não vê nenhum jogador sendo cogitado, nenhum jogador sendo negociado pelo Flamengo. A gente tem aí a gente pode aí ter alguns exemplos aí de bons laterais, até o lateral lá do Boca Juniors, que foi vice-campeão da Libertadores, seria ali um jogador experiente, o jogador peruano lá da seleção do Peru, seria um jogador experiente para estar jogando no Flamengo, mas parece que ele renovou o contrato, então o Flamengo basicamente vai descartar o jogador. O Montiel, como eu falei, está na Premier League, também é uma figurinha fora do baralho aí, e o Flamengo precisa ter criatividade, porque essa posição é uma posição difícil no cenário mundial, mas a diretoria tem que se movimentar. Está negociando aí o Matheus França, quer passar o jogador para outro clube, mas não está pensando em trazer nenhuma peça de reposição. Vai ficar com Wesley e Varela. Ano passado a gente teve o Wesley e Varela e a gente viu como é que foi. Muita dificuldade, principalmente ali no setor de marcação, muitas equipes explorando o Flamengo pelo lado esquerdo do ataque, ali, defesa direita do Flamengo. Então o Flamengo tem que abrir o olho e ir atrás de um lateral no mercado. Ter criatividade, usar o centro de inteligência ali para tentar trazer um jogador que seja sólido e que faça uma boa temporada para o Flamengo nessa posição. Esse foi o vídeo, galera. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras.